Meu nome é Ana Carolina, eu sou especialista em genética no Centro de Genomas e hoje eu vou dar uma aula a respeito da doença hipofosfatasia, que é uma doença genética. O setor de genética do Centro de Genomas oferece exames para diagnósticos na área da genética humana, oncologia molecular e medicina personalizada. A nossa equipe é formada por doutores e mestres em genética e biologia molecular. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, sou mestre e doutora em Genética pela Universidade de São Paulo, com período de especialização na Universidade de Copenhague, e eu sou coordenadora e especialista em Genética no Centro de Genomas. Nessa aula, eu vou falar a respeito das causas genéticas da hipofosfatasia. A hipofosfatasia é uma doença que é caracterizada pela mineralização defeituosa de ossos e ou dentes em presença de uma baixa atividade da fosfatase alcalina. Existem 5 formas principais da doença que diferem quanto ao início da manifestação clínica e da gravidade do quadro clínico. Então, as formas são perinatal, grave e benigna, infantil, juvenil e adulta. Em comum, todas as 5 formas da doença são caracterizadas por uma baixa atividade da fosfatase alcalina nos ossos. A doença, que é 100% genética, ela é ocasionada por alterações patogênicas no gene ALPL. Esse gene está localizado no braço curto do cromossomo 1 e ele vai codificar, ou seja, produzir a fosfatase alcalina não específica tecidual. O gene ALPL ele é formado por 12 exons, sendo que 11 deles são codificantes, ou seja, vão conter informação para a produção da proteína. E ele também é formado pelos introns, que é a parte não codificante do gene. Então aqui nós temos uma figura que exemplifica o gene ALPL ou qualquer gene do genoma humano, no qual nós temos o exon, que contém a informação para a produção da proteína, e os introns. Então, no processo que nós chamamos de transcrição, esse DNA é usado como molde para a produção de um RNA imaturo. Posteriormente, esse RNA sofre um processo de splicing, no qual os introns são removidos e só sobram os exons na molécula de RNA mensageiro. Essa molécula de RNA mensageiro contém a informação para a produção da proteína. Então aqui nós vemos uma figura que exemplifica o dogma da genética e que é válido para o ALPL e qualquer gene do genoma humano, no qual nós temos a molécula de DNA, que através do processo de transcrição serve como molde para a produção do RNA, que por sua vez no processo de tradução forma a proteína. Então no caso do ALPL, esse gene vai servir como molde para a produção de um RNA, que por sua vez vai servir como molde para a produção da fosfatase alcalina. E é importante lembrar que o DNA é uma molécula autorreplicativa, ou seja, ele é capaz de fazer cópias de si mesmo. Em alguns organismos, como por exemplo no vírus do HIV, é possível fazer o RNA a partir do DNA, mas isso não ocorre em células humanas. Então aqui nós vemos mais uma figura que mostra esse processo de formação da proteína a partir do DNA, no qual nós temos a molécula de DNA, que é uma molécula de dupla fita, então nós temos a fita positiva e a fita negativa, e essa molécula de RNA, uma das fitas dela é utilizada para a produção do RNA mensageiro, que por sua vez, através do processo de tradução, forma a proteína. Então nós vemos aqui que 3 bases do RNA mensageiro, que são os códons, né, a trinca de códons, eles vão sintetizar um aminoácido diferente e assim vai ocorrendo a produção da proteína nas células. Aqui nós temos o código genético, no qual nós vemos que cada trinca do RNA mensageiro, cada códon, ele está associado a um aminoácido diferente. E esse código genético ele é chamado de degenerado porque várias trincas vão sintetizar o mesmo aminoácido. Também existem 3 códons que são responsáveis pelo término da produção da proteína, que são chamados códons de parada.
Então, quando o RNA mensageiro nos ribossomos apresenta esses códons, então esse é o sinal para que pare a produção da proteína. Então, no caso da hipofosfatasia, as variantes genéticas que são patogênicas são variantes de sequência de DNA, que são aquelas que afetam menos de 10 mil pares de base. Então, essas variantes elas são divididas em variantes de substituições, no qual ocorre a troca de uma única base, mas podem ocorrer também indels, que são pequenas inserções e pequenas deleções. É importante lembrar que, no caso da hipofosfatasia, essas variantes elas precisam ocorrer na região codificadora do ALPL para que o indivíduo apresente a doença. Então, essas variantes chamadas de substituições, elas ocorrem devido à troca de uma única base. Então, nós vemos aqui na figura um exemplo de uma substituição, no qual, na molécula de DNA sem alteração, ocorre a presença de uma base G, e em decorrência dessa alteração, ocorre a troca para uma base G, e, consequentemente, como a fita de DNA é uma fita dupla, a outra fita também vai conter uma alteração. Então, essa única alteração, a troca de uma única base, pode ser responsável pelo quadro clínico da hipofosfatasia se ocorrer numa região de exon do gene ALPL. Também podem ocorrer as chamadas indels, que são pequenas inserções e pequenas deleções. Então, nesse caso, nós vemos aqui uma sequência que não está alterada e o indivíduo pode apresentar, por exemplo, uma deleção de 3 pares de base, como nós vemos aqui. Então, ele é portador de uma pequena deleção ou, alternativamente, o indivíduo pode ser portador de uma inserção de 3 pares de base. Então, em decorrência dessas variantes genéticas, ocorrem alterações na proteína, porque o DNA serve como molde para a produção da proteína. Então, se ocorrem alterações na sequência do DNA, você também, consequentemente, terá alterações na sequência da proteína. Então, essas alterações elas são chamadas sinônimas se produzirem variantes silenciosas, ou seja, se não provocarem alterações na proteína, ou podem ocorrer alterações não sinônimas. Então, nesse caso, ocorreu alteração na sequência dos aminoácidos da proteína. Então, nesse caso, nós temos 3 tipos de variantes: as variantes missense, variantes nonsense e variantes frame shift. Nessa figura, nós temos ilustrado os diferentes tipos de variantes que podem estar associadas à doença ou não. Então, aqui nós vemos uma sequência referência com os polipeptídeos, os aminoácidos correspondentes. Então, se a variante for chamada de variante silenciosa, não ocorre alteração na sequência de aminoácidos e, consequentemente, não há alteração na função da proteína. Então, nós vemos aqui que nessa região ocorreu uma troca de A por G. Mas como o código genético ele é degenerado, esse códon está associado ao mesmo aminoácido que esse códon. Então, consequentemente, não houve impacto na proteína. Então, se ocorrer um tipo de alteração que nós chamamos de silenciosa no gene ALPL, não ocorre alteração na proteína fosfatase alcalina. Alternativamente, se o indivíduo, por exemplo, tiver uma alteração de um T para um C nessa posição, ocorre a troca de um aminoácido na fosfatase alcalina. Em consequência, ocorre uma alteração da atividade da proteína. Então, 75% dos casos de hipofosfatasia ocorrem devido a trocas missense, no qual um único aminoácido alterou a função da proteína e ela não é capaz mais de fazer sua atividade normal. As alterações também podem ser alterações nonsense, no qual você tem, por exemplo, aqui uma troca de um único aminoácido, de uma única base, um T por um G. E se produziu um códon de parada, ou seja, uma vez que você tem essa sequência, o seu RNA mensageiro está passando a mensagem de que essa proteína não deve mais ser sintetizada e, como consequência, ocorre a produção de uma proteína truncada. Muito provavelmente, a fosfatase alcalina resultante de uma alteração nonsense, ela vai ser degradada na célula porque ela não consegue mais fazer a sua atividade normal. A alteração também pode ser frame shift,
Então, a alteração frame shift, ela ocorre sempre que você tenha uma deleção ou uma inserção. Então, nesse caso, por exemplo, nós tivemos aqui a perda de 2 nucleotídeos, de 2 bases. Como consequência da perda dessas 2 bases, ocorreu uma alteração em todos os aminoácidos que vieram em seguida, porque o código genético é lido em trincas. Então, ocorreu a troca de um aminoácido, de outro aminoácido, e também gerou-se um códon de parada e, consequentemente, foi formada uma proteína truncada que não tem atividade na célula. Então, toda vez que ocorrerem na sequência do gene ALPL variantes que produzirem alterações missense, nonsense ou frame shift, essas variantes podem levar ao quadro clínico da hipofosfatasia. Então, aqui nessa tabela, nós vemos um resumo dos diferentes tipos de variantes patogênicas já descritas no gene ALPL. Então, no total, já foram descritas 317 variantes patogênicas, ou seja, variantes que nós sabemos reconhecidamente que causam hipofosfatasia. E a grande maioria dessas alterações são alterações missense, no qual a troca de uma única base no DNA alterou a sequência desse aminoácido, um único aminoácido foi trocado e isso foi suficiente para alterar a função da fosfatase e ela não é mais capaz de exercer suas atividades. Também podem ocorrer indels, produzindo alterações frame shift, e também podem ocorrer alterações nonsense, produzindo proteínas também que não são capazes de exercer sua função normal da célula. Também pode ocorrer deleções grandes, alterações de splicing e alteração reguladora no gene, mas essas variantes são menos frequentes. Então, a maioria das variantes patogênicas no ALPL produzem variantes missense, indels ou nonsense. Então, já foram descritas mutações ou variantes patogênicas em todos os exons do gene ALPL. É importante lembrar que o exon 1 ele não é codificante, mas já foi descrita uma variante patogênica que afeta a regulação do gene. E nós vemos aqui nesse gráfico a distribuição das variantes patogênicas já descritas, mostrando que é importante investigar o gene inteiro para fazer o diagnóstico da síndrome. Então, as formas perinatal grave e infantil, elas têm padrão de herança recessivo. Ou seja, para o indivíduo ter a doença, é preciso que ele tenha alteração nos 2 alelos, o alelo ALPL herdado do pai e o alelo ALPL herdado da mãe. Então, aqui nós vemos um exemplo de uma herança recessiva, no qual o indivíduo que não tem alteração, ele é normal, o indivíduo heterozigoto, ele é portador da variante patogênica, mas ele é fenotipicamente, clinicamente normal, e o indivíduo que é portador das 2 variantes patogênicas, ele tem a doença. Então, ele pode ser homozigoto mutado, se ele tiver 2 variantes patogênicas iguais nos 2 genes, no herdado da mãe e o herdado do pai, ou ele pode ser heterozigoto composto, no qual ele tem uma alteração patogênica no gene herdado da mãe e outra alteração patogênica do gene herdado do pai. Então, nesse caso, eles são chamados de heterozigoto compostos. Então, no caso da hipofosfatasia, a maioria dos indivíduos com padrão de herança de doença recessiva, eles são heterozigotos compostos. No caso do heterozigoto composto ou do indivíduo que é homozigoto mutado para a doença recessiva, o indivíduo que é normal, que não tem alteração, produz quantidade normal da proteína, que no caso é a fosfatase alcalina. O indivíduo heterozigoto, ele produz metade da quantidade total da proteína, mas o indivíduo que é portador de 2 variantes patogênicas, ele não consegue sintetizar uma proteína normal e, consequentemente, ele não vai apresentar proteína nas suas células, no caso, a fosfatase alcalina, e, como consequência, não há produção, não há fosfatase alcalina, então o indivíduo vai ter o quadro clínico da hipofosfatasia. Aqui nós vemos uma figura que ilustra o padrão de herança recessivo da doença, no qual nós temos um pai normal, mas portador de uma variante patogênica no ALPL, e uma mãe normal, que é portadora de uma variante patogênica no ALPL. Então, esses indivíduos podem ter filho normal, podem ter filho heterozigoto,
Mas se ocorrer a fecundação do óvulo portador da variante patogênica pelo espermatozoide também portador de uma variante patogênica, então o filho nasce com hipofosfatasia. O risco, a chance disso ocorrer é de 25%, seguindo o padrão de herança recessivo da doença. Já as formas perinatal, benigna, juvenil e adulta, elas apresentam tanto o padrão de herança recessivo quanto o padrão de herança dominante. No padrão de herança dominante, o heterozigoto e o homozigoto, eles têm sinais, manifestações clínicas da doença. Então, basta ter um alelo, uma variante patogênica, então a pessoa já desenvolve o quadro clínico. Aqui nós temos uma figura que ilustra o padrão de herança dominante, no qual nós temos uma mãe que é portadora dessa variante patogênica, que no caso tem um padrão de herança dominante e, portanto, ela tem hipofosfatasia, e o pai é normal. Se a criança herdar esse ALPL, que não é portador de alteração, então o filho vai nascer normal. Mas se a criança herdar o ALPL, que tem a variante patogênica, a criança, que pode ser do sexo masculino ou feminino, tem hipofosfatasia. Portanto, o risco de recorrência da doença quando a variante patogênica tem padrão de herança dominante é de 50%. Nesse caso, ocorre um tipo de dominância especial que nós chamamos de dominante negativo, porque o produto desse alelo que tem essa variante patogênica, ele vai inativar o produto do alelo que não tem alteração. Então, nós vemos aqui um exemplo nessa figura, no qual o indivíduo é heterozigoto, então ele tem um ALPL que produz normalmente a fosfatase alcalina, e aqui ele vai ter uma variante patogênica no outro alelo que vai produzir uma fosfatase alcalina de função alterada. Essa proteína de função alterada, ela vai na proteína que tem função normal e inativa essa proteína. Então, como consequência, esse indivíduo não vai ter fosfatase alcalina nas suas células ou tem uma quantidade diminuída em decorrência dessa inativação. Já os indivíduos homozigotos, que têm essa variante patogênica nos dois alelos, eles só produzem a proteína alterada, a fosfatase alterada, e, portanto, eles têm a doença. Então, no Centro de Genomas, nós oferecemos o exame para diagnóstico da hipofosfatasia. Esse exame é o exame de sequenciamento do gene ALPL, que é um sequenciamento que nós chamamos de completo, porque todos os 12 exons são investigados, assim como as regiões exon-intron. Para maiores informações a respeito do diagnóstico molecular da hipofosfatasia e do exame de sequenciamento do gene ALPL, por favor, entrar em contato no telefone abaixo. Maiores informações estão disponíveis também no nosso site e também no nosso e-mail de contato. Obrigada!